Saiba agora no Mais Saúde os mitos e verdades sobre a lipoaspiração. E quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Mário Rocha. Dr. Mário Rocha, lipoaspiração e lipoescultura é a mesma coisa? Isso é um mito ou é uma verdade? Uma pergunta muito comum. Lipoaspiração ou lipoescultura é a mesma coisa? Não necessariamente. A lipoaspiração, ela é o quê? É a retirada das células de gordura. Então, você pode fazer uma lipoaspiração em diversas áreas do corpo e você faz a retirada das células de gordura. É um pouco diferente da lipoescultura. A lipoescultura é quando você tira a célula de gordura de um lugar e transfere ela para outro. Onde que a gente faz muito? No bumbum, né? A preferência nacional, as brasileiras sempre querendo um contorno mais bonito. Então você tira normalmente da cintura da paciente, dá aquela cinturinha e além disso você coloca no bumbum, aumenta o bumbum da paciente. Essa é a lipoescultura. Dr. Mário Rocha, é seguro se fazer uma lipoaspiração em uma clínica? Há uma recomendação, que não é minha, é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que se evitem procedimentos maiores, como uma lipoaspiração, numa clínica, né? O ideal é que se faça no hospital. A clínica pode até ter a estrutura de um hospital, mas sabe-se que uma fiscalização de um hospital ela é maior. Até um dado muito interessante que as pessoas têm muito medo da lipoaspiração. Mas, por exemplo, no estado de São Paulo, 97% dos casos em que houve um problema numa cirurgia plástica, o cirurgião nem era especialista. E muitas vezes, por não ser um cirurgião credenciado, com especialidade, ele acaba fazendo numa clínica que a fiscalização é melhor. Dr. Mário, é mito ou é verdade? A lipoaspiração causa flacidez? As primeiras lipoaspirações, aquelas feitas antigamente, que infelizmente alguns colegas ainda fazem hoje, elas causam flacidez. Por quê? A lipoaspiração tradicional, ela é a passagem da cânula por baixo da pele, quebrando a gordura. Só que ela é uma passagem que você não tem tanto controle, então você não somente quebra a gordura, como quebra toda aquela rede de sustentação que tem embaixo da pele, resultando em flacidez. Para evitar esse tipo de problema, surgiram técnicas mais modernas de lipoaspiração, como a lipoaspiração a laser, a lipoaspiração ultrassônica e a vibrolipoaspiração, que a principal vantagem delas não é que se retira mais gordura, mas principalmente que você não dá flacidez. Dr. Mário, é mito ou verdade? A laser lipo, a vibrolipo, a lipo ultrassônica são melhores que a lipoaspiração? São muito melhores, isso não é mito, é verdade. Mas dentro dessas três, existem algumas que são melhores que as outras, né? A lipoaspiração a laser e a ultrassônica, elas quebram a gordura por calor. Então elas têm a vantagem de você usar o calor para quebrar, só que o problema é que você não pode usar durante muito tempo. Então, ou você faz uma lipoaspiração pequena, utilizando essas técnicas, né? Quer dizer, a pessoa vai ter um resultado pequeno, ou você pode ter complicações pelo uso do laser. Por isso que hoje praticamente elas não são mais utilizadas, quase nenhum cirurgião plástico as utiliza mais, principalmente depois que surgiu a vibrolipoaspiração. Ela veio como uma técnica fantástica, melhor que todas as demais. Qual que é a diferença dela? A célula ela é quebrada por vibração, enquanto que uma lipo tradicional é por impacto, quer dizer, o cirurgião tem que fazer aquela força, podendo até correr alguns riscos, a vibrolipoaspiração é por vibração. Então você não faz força, não tem o problema da geração do calor, que pode queimar os órgãos tanto internos quanto a pele, e não dá flacidez. É uma técnica muito mais completa, é a melhor que eu entendo hoje. É mito ou verdade? A lipoaspiração emagrece? Essa é uma pergunta de quase todas as pacientes, né? Doutor, quero fazer, será que se eu fizer a lipo vou emagrecer? A lipo, ela emagrece. Sim, com certeza. O que você retirou, você jogou fora. Então, se você tirou 4, 5 litros, a pessoa emagreceu 4, 5 litros de gordura, sem dúvida nenhuma. Mas esse não é o objetivo principal da lipo. O objetivo principal é dar o contorno. É deixar a mulher com a barriguinha contornada, com cinturinha, bumbum desenhado. Esse é o objetivo principal. Então, a gente recomenda que as pacientes tenham muito cuidado com a sua alimentação, tanto antes quanto depois. Porque se você vai fazer uma lipo para emagrecer,
Você vai lá, o cirurgião tira 4, 5 litros de você e você não se cuida, você ganha esse peso no pós-operatório, você acaba não tendo o mesmo resultado. Doutor, é mito ou verdade? Posso fazer lipoaspiração associada a alguma outra cirurgia? A lipoaspiração ela tende a ser uma cirurgia grande. Por que uma cirurgia grande? Qualquer pessoa que nos está assistindo aí, qualquer mulher, não quer dar uma lipadinha só numa área, quer fazer, doutor, faz um pouquinho aqui, o bumbum, cinturinha, barriguinha, braço, coxa. Então você acaba operando várias áreas. Tem que se tomar um certo cuidado. Pode fazer a lipo com outras cirurgias? Pode, é o nosso dia a dia. A maioria das mulheres faz a lipo com a mama, faz a lipo com outras cirurgias. Mas você tem que avaliar cada caso individualmente, porque existem cirurgias que vão ter um ótimo resultado junto com a lipo, um exemplo a mama, como existem cirurgias em que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, como o abdômen. Por quê? Você está realizando a cirurgia na mesma área, para que não seja muito trauma, né? Você fazer abdômen, fazer a lipo junto. Pode até fazer, mas tem que avaliar cada caso. Doutor, se eu fumar, eu posso fazer uma lipoaspiração? É uma pergunta muito pertinente, né? Nós temos hoje em torno de 15% da população que ainda fuma. E essas pacientes, elas operam normalmente. O que é o importante? Que você avise o seu médico. Se você for fumante e estiver sendo operada por um bom médico, numa boa estrutura, o seu risco será próximo de quem não fuma. O risco maior dos pacientes que fumam é quando são operados sem avisar o médico que fumam ou não estando numa estrutura adequada, num hospital com estrutura adequada. Respeitando essas duas orientações, pode ficar tranquila que não tem problema. Doutor Mário Rocha, quanto tempo antes eu tenho que fazer uma lipoaspiração para ter o resultado que eu quero? Não existe uma regra, né? Mas para as pessoas terem uma ideia, você vai ter em torno de 80% do seu resultado em um mês, 90% do seu resultado em 2 meses e 100% do seu resultado até o 6º mês. Então recomenda-se que você se planeje, né? Que você faça essa cirurgia, se possível, com 1 mês de antecedência, para você já estar curtindo o teu resultado, né? Para já estar recuperada. A lipoaspiração, ela hoje, das cirurgias que eu faço, é a que recupera mais rápido. Eu libero minhas pacientes para atividades em 1 semana. Pode voltar a trabalhar, desde que, lógico, não feito com outra cirurgia que contraindique isso, né? Mas o resultado ele demora um pouquinho mais, tem que fazer as sessões de drenagem linfática, tem que ter aquele cuidado e vai respeitar essa regra. Até os 6 meses você vai ter 100% do resultado, mas com 30 a 60 dias já tem um resultado muito bom.